A realidade é que tudo que a gente pensa sobre os partidos, quando a gente olha para esse centrão estendido, que está a União Brasil, Republicanos, PP, Podemos... Interessante esse termo, né? Centrão estendido. Porque é um centrão que ele tem um quê de oposição, quando você olha principalmente para a fidelidade dos votos, estão mais à direita, mas ainda assim eles se aliam por questões ligadas a esse presidencialismo de coalizão, cooptação ali, à lógica do governo federal. Então, quando a gente olha para um Podemos, que teve nomes eleitos como o Deltan Dallagnol, ele desde o começo esteve conversando mais como partido com a própria base do governo Lula, para compor em relação ao ministério e também em relação ao poder dentro da própria lógica. Isso é normal aqui no Brasil. Mas... Mas na lógica política, quando a gente está falando dessa eleição, alguns fatores influenciaram. Há 2 anos era dado como certo que o Omar Nascimento seria o próximo presidente da Câmara. Por quê? Porque o Lira é um longo amigo de data do Elmar e ele dizia e ele era ali o aliado. Em grandes reformas, como as reformas tributárias, foi o voto do União Brasil que fez boa parte da mudança da diferença. Então isso já era dado como certo. Só que, no meio dessa conta, teve uma coalizão entre republicanos, principalmente Podemos e também o PP, depois do próprio Arthur Lira, que entraram no nome do Hugo Mota como um nome mais neutro, um nome que até dialogava melhor. E tem um agravante. Sempre ficou claro que o presidente do Senado seria o Alcolumbre, que é de qual partido? Do União Brasil. Então, essa concentração das duas casas no União Brasil... Seria muito. Também serviu de força para o Hugo Mota. E, a partir disso, o Elmar Nascimento, que se via como rei, quase rei no sentido assim, pegaria a coroa, seria o sucessor do Arthur Lira, se viu extremamente frustrado. E ele que foi decisivo em várias votações. Então, a partir disso, ele começou a atacar muito Lira, falar que foi traído, o próprio Lira falou que é um grande amigo, mas pôs panos quentes, por assim dizer. E, no final do ano passado, 2 nomes que estavam no posto, o Antônio Brito, do PSD, do Kassab, e o Elmar Nascimento, se colocavam ainda assim como possíveis tiradores, assim, receptores de votos que seriam do Hugo Mota. Ambos desistiram e todo o sistema político aí desse centro expandido está apoiando o Hugo Mota, que deve levar essa presidência, talvez com uma candidatura de esquerda do PSOL, que vai ter um candidato. Mas a grande questão é, isso tudo é muito importante, porque são essas pessoas que pautam as votações que importam para todos os setores da sociedade. Então, este possivelmente é um dos cargos mais importantes da República. E o Arthur Lira vai fazer o seu sucessor como Hugo Mota. O Arthur Lira vai continuar tendo um bom trânsito. E ele é essa voz dentro do Congresso até o momento que se passar a faixa. Vale mencionar que no passado, pessoas como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram sucessores e depois se viram como apagados. Então, uma grande discussão para esse ano é onde ficará Arthur Lira, que foi o homem mais poderoso do Congresso Nacional, quando deixar a presidência da Câmara dos Deputados.